Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra no canal do Facebook do Luz de Maria, com a nossa querida irmã Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, eu agradeço o convite, muito bom a gente está fazendo esse intercâmbio aí entre estados novamente, entre casas espíritas e aproximando aí os corações, né, dos dois estados. Que assim seja. Então, para dar início à nossa tarefa, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 18, Purificação Íntima. E nos diz então Emmanuel: cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal à ideologia edificante. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. No recinto sagrado da consciência, apenas conhecida pelo aprendiz, na soledade indefensável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Que assim seja. Que assim seja. Convido você a fazer a nossa prece inicial. Então, eu convido a todos que estão assistindo, né, para a gente se concentrar e levar os pensamentos, né, e pensar nas pessoas próximas que estão com dificuldade nesse momento, pensar também nos nossos familiares, nos nossos vizinhos, as pessoas que nós sabemos que estão dentro do nosso ciclo, né, de trabalho, de amizade, que possamos atingir todas essas pessoas agora, nesse momento da nossa oração. Querido Deus, nosso Pai maior, nós te agradecemos pela semana que se inicia, agradecemos pela vida, por essa oportunidade reencarnatória, educativa, de nos melhorar, de enxergar em nós as nossas dificuldades e trabalhar em nós neste movimento para o progresso, para a evolução. Nós te agradecemos, Senhor, pelo alimento, agradecemos pelo nosso vestuário, agradecemos pelo nosso teto, agradecemos pelos recursos materiais necessários para a nossa jornada. Mas te agradecemos também, Senhor, pelos recursos espirituais, pelas leituras edificantes e principalmente pelo exemplo de Jesus trago através do seu Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Então, temos hoje o tema da nossa palestra, a iluminação interior. Isto. Vamos nos iluminar, né, Raimundo? Vamos. Passo a palavra a você. Isso aí, gente. Boa noite. Né? Já queria deixar para a gente interagir aqui nos comentários. Quem quiser deixar alguma coisa aí, alguma observação, podem ficar à vontade.
né? E o tema da nossa palestra, né, desse estudo dessa noite, é um tema bastante chamativo, né? Porque é algo que nós buscamos muito, né? Quando a gente se integra a alguma religião, algum grupo religioso, qual seja, né, de espiritualidade, ou mesmo uma busca íntima, pessoal, né, a gente busca muito se iluminar, né? E aí a gente tem algumas referências no nosso cotidiano, nas mídias, que a gente fica vislumbrando, né? Aquelas pessoas, aquelas personalidades, e desejando também, né? Almejando ser como elas um pouco. E a gente pensa, por exemplo, nossa, como Chico Xavier era um ser, ele é, né? Um espírito iluminado, eu queria ser igual a ele. Nossa, Jesus, nosso modelo e guia, como que ele era tão iluminado, né? Eu também queria ter um pouquinho dessa luz, né? Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, né? Tantos outros aí que nos deram um exemplo, nos deixam um legado e a gente, né, idealiza essas personalidades e acredita, né, e sonha um pouco, né, de querer ser iluminado como elas. Mas aí o estudo dessa noite vem mostrar esse caminho para se alcançar a iluminação interior. É claro que essa proposta toda é uma proposta do Cristo, é uma proposta de Jesus para cada um de nós, e é interessante que quando Jesus nos propõe percorrer esse caminho, né, em direção a Deus, em direção à felicidade, em direção à felicidade plena, à evolução, ele nos coloca um roteiro possível de ser vivido. Então, é possível estar e ser iluminado nessa existência atual que nós estamos e também no estágio atual que nós estamos na nossa jornada. Com tantos defeitos, com tantas dificuldades, com tantos desafios a serem vencidos, sendo vencidos, nós conseguimos ter um pouco mais de luz, né? Um pouco mais, né, atingir esse estado de iluminação interior. Mas para que a gente atinja e ter. Voltamos, Raimundo? Voltamos, voltamos. Voltamos? Então vamos continuar, vamos perder tempo não, né? Bom, quando a gente pensa em iluminação interior, nós pensamos em primeiro momento, né, nessas referências, nessas personalidades que nós queremos tanto ser um pouco como elas, são nossos modelos, né? Jesus é nosso modelo e guia, as outras personalidades também nos mostram um caminho a ser seguido, mais próximos de nós, talvez contemporâneos da época que a gente vive. Mas a gente pensa também em luz, em atingir um estado de iluminação, né? Um estado iluminativo. E aí, quando a gente pensa em luz, a gente vem no primeiro comparativo material, né? A primeira visualização material que a gente tem de luz é a eletricidade, é a energia elétrica, né? E é interessante porque nós não pensamos diariamente na energia elétrica quando ela não nos faz falta. Então, a gente passa a vida inteira tendo energia elétrica iluminando as nossas residências, né, durante o período da noite. Agora, por exemplo, nós só conseguimos estar aqui, né, devido à eletricidade e à luz que está iluminando esse quarto, mas quando é algo rotineiro, a gente não pensa muito sobre como é que esse quarto ficou iluminado, né? Será como que a luz vem parar na minha lâmpada, né? Um passo de mágica, né? Não é assim que acontece, né? Então, pensando na trajetória da luz, luz física,
né, esse fenômeno, né, físico-químico, a gente pensa que para que a lâmpada seja acendida, esteja acesa, há todo um trabalho, né, de vários âmbitos, em vários aspectos, de várias áreas, para que essa luz seja acesa. Então a gente vai pensar lá na hidrelétrica, né, todo o movimento que tem da hidrelétrica, né? Tem uma represa que vai represar a água, se for uma hidrelétrica, outros tipos de energias, né? Outros processos. Então, tem uma represa que vai prender a água por um tempo. Essa água é liberada à medida que for necessária, vai passando por uma turbina. Essa turbina vai se mexendo, vai gerando energia através ali daqueles rolamentos. Essa energia vai sendo compactada, resumida, bem reduzida a uma potência, a uma voltagem, né, a uma condição que seja possível ser transportada até a nossa cidade. Na nossa cidade, essa energia ainda é mais compactada, é bem mais reduzida, para que consiga atingir a fiação da nossa rua. Quando chega na nossa casa, o padrão ainda faz uma reavaliação dessa energia, né, e consegue colocar a energia para dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa tem uma fiação, e aí vem a lâmpada, que tem um filamento específico, é, e essa lâmpada é capaz, né, através da movimentação dos elétrons, acender e gerar iluminação, luz. Então, a gente vê que acender uma lâmpada parece ser algo fácil, tão mecânico que nós não pensamos sobre isso, mas quando nós analisamos toda a trajetória, todo um trabalho feito anterior a eu colocar a lâmpada no meu quarto, eu percebo que é um trabalho em conjunto, a longo prazo e muitas vezes árduo para certas pessoas, para certos trabalhadores. Então, não é algo fácil, apesar de ser algo simples, porque a gente já está acostumado com a lâmpada elétrica, né? E aí vem os benefícios dessa iluminação. À noite a gente pode transitar e essa rotina diária que a gente tem dentro do lar, que a gente já está acostumado com isso, né? Então, quando a gente pensa em iluminação interior, né, Emmanuel, essa comparação ela não vem só da minha cabeça, né? Porque eu sou professora de física, mas ela também vem de uma frase, um trecho de Emmanuel, e ele fala o seguinte: para a gente comparar a iluminação interior, todo o trabalho anterior ao apertar o botão para acender a luz, né, para a gente comparar com a energia elétrica, com a eletricidade. E ele fala o seguinte: a eletricidade fará luz em teu quarto. Com todo esse trabalho prévio, com toda essa preparação anterior, com todo o pensamento, as influências e o trabalho de pessoas que fizeram, que descobriram, que criaram, que inventaram para que a eletricidade chegasse no meu lar. A eletricidade fará luz em teu quarto. Mas ele continua fazendo uma comparação agora com a nossa iluminação, que a gente tanto deseja. Entretanto, somente a prática do amor que Jesus nos ensinou se te fará luz no coração. Então, da mesma forma que tem todo um trabalho anterior para que a gente consiga a iluminação física de um ambiente, existe todo um trabalho anterior para que a gente consiga a iluminação interior de um espírito, né? Nós sabemos que essa potência, essa capacidade de gerar luz a partir de nós temos, né? Pelas próprias palavras de Jesus, nós somos centelhas divinas. Em nós há essa potencialidade. Mas para que essa luz transcenda, apareça, ilumine aquilo que está ao nosso redor, existe um trabalho prévio. E muitas vezes, trazendo para uma reflexão mais prática, muitas vezes a gente quer a iluminação, mas não quer o trabalho prévio anterior a essa iluminação. É igualzinho eu falei pensando na energia elétrica. Nós vamos lá, apertamos um botão, mas nós não paramos para pensar
toda a dinâmica que é da eletricidade para sair da usina e chegar ao nosso lar. Normalmente nós pensamos na energia elétrica quando falta luz, né? E conosco nós pensamos nesse trabalho, se vale a pena ou não nos dedicar à nossa própria iluminação quando nós estamos numa situação de sofrimento. Este é o termômetro, é o desafio da vida. A gente sofre, tem dor, né? Recebe os desafios da vida como um termômetro, para que a gente consiga tomar uma autoconsciência da situação e da própria vida querendo evoluir. E aí, Jung fala o seguinte, que eu achei bem interessante e pertinente trazer para aqui hoje, que ele fala o seguinte: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz. Ai, Chico Xavier, não vou ficar iluminada. Ai, Jesus, não vou ficar iluminada. Madre Teresa, que gracinha, não vou ficar iluminada. Só de imaginar possibilidades, ninguém se auto-ilumina. Já é um caminho para o despertamento, já é algo que nasce em mim da vontade de ter também aquele grau, aquele estado de iluminativo, mas isso não me faz ser uma pessoa iluminada. E a doutrina espírita nos traz esse pensamento, muitas vezes até duro, mas verdadeiro. Porque só de imaginar, eu não vou sair do lugar onde eu estou. Para que eu saia do lugar onde eu estou e realmente atinja esse nível, né, de iluminação interior, de crescimento íntimo, eu preciso de um trabalho, assim como a eletricidade, para chegar na minha residência. E aí ele continua, né? Eu vou repetir: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Como eu disse, desafios, dificuldades, né? Esses momentos de escuridão que nós passamos ao longo da vida, eles servem não para que a gente fique lamentando, né? Para que a gente fique se culpando e perguntando, ai, por que eu não fiz diferente? Não, eles servem para que a gente consiga entender o nosso estado e ter a vontade de sair do lugar. Se eu me vejo numa situação de escuridão, nossa, eu não sei para onde ir, eu me sinto perdida. Então, eu tenho que buscar fazer esse trabalho prévio para que a luz no fim do túnel se acenda para mim. Se eu não caminho pelo túnel, eu não consigo ver a luz que está lá no final. Para tudo nessa vida tem que ter um movimento. Voltando à comparação de Emmanuel, que é muito pertinente, para a energia elétrica acender aqui, parte de um movimento de um elétron lá na hidrelétrica. Para que eu veja a luz no fim do túnel na minha vida, eu preciso de um movimento, dar passos, mesmo que lentos, mesmo que pequenos, mas eu preciso me movimentar em direção àquilo que eu almejo, àquilo que eu desejo. E aí, eu peguei como referência hoje, para a gente, né, ter essa referência para estudo, a questão 220 do livro O Consolador. E lá na pergunta fala o seguinte: há alguma diferença entre a crença e a iluminação? O que vocês acham, gente? Crer e iluminar, né? Será que tem alguma diferença? Acreditar já é se auto-iluminar? Tem diferença ou é a mesma coisa entre crença e iluminação? Vocês podem deixar aí nos comentários, daqui a pouquinho eu vou ler o que vocês estão achando. Mas aí eu já vou ler a resposta de Emmanuel, né, para essa pergunta. Ele fala o seguinte: o primeiro, não, ele começa assim: todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Todavia, não muito poucos os que se iluminam. Então fala, né, ele já começa falando que qualquer pessoa pode crer. Quando a gente quer melhorar de vida, a gente logo busca, por exemplo, né? Eu tô precisando desenvolver minha espiritualidade. Eu tô precisando de desenvolver meu lado espiritual, né? Eu tô precisando de algo que satisfaça e que preencha minha alma. A gente logo busca uma religião, né? Talvez a gente vá, experimenta uma, assiste o culto na outra, para escolher, mas geralmente a gente se envolve em alguma atividade religiosa. E ele está perguntando isso. Quando a gente passa a acreditar em alguma linha de pensamento religioso, né, independente qual seja, se isso já é se auto-iluminar.
Aí o Emmanuel comenta: qualquer pessoa pode acreditar, qualquer pessoa pode crer, né? Mesmo aqueles que não creem em algo superior, em Deus, eles estão acreditando em alguma coisa. Mas ele completa: poucos os que se iluminam. No âmbito da doutrina espírita, a gente ouve e lê em muitas obras, né? Após o desencarne, aquela quantidade de espíritas falidos no plano espiritual, em dificuldade, que se encontram perdidos aí, ó, perambulando pelas ruas, aqui da crosta, porque estavam inseridos em uma religião, acreditavam, pelo menos, né, da boca para fora, ou acreditavam de verdade naquela religião, na doutrina, mas não se iluminaram. Tiveram todo o conhecimento, tiveram acesso a toda a literatura, a leituras edificantes, a palestras, a ensinamentos, as atividades na casa espírita, mas não se auto-iluminaram. Olha que interessante, que parece que só da gente estar inserido em alguma atividade religiosa que a gente já está se melhorando. Mas Emmanuel fala que não é bem assim. Que se envolver já é um caminho, mas para se iluminar tem que ter algo muito maior. Mas aí ele continua e nos dá uma dica. Na verdade, essa questão ela é bem prática. Emmanuel nos dá uma receita para a autoiluminação. Então, a gente já vai sair daqui hoje com uma receita de 4 ingredientes que Emmanuel coloca para que a gente se autoilumine, para quem quiser. Então, ele já dá tudo mastigado, né? A gente já sabe que não é só crer, a gente já sabe que não é só estar envolvido em uma religião, e a gente já sabe que precisa de algo mais. Isso já é um grande passo. Claro que vou voltar aqui um pouco à fala. Crer, acreditar, estar envolvido nas tarefas da casa religiosa que acredita, são passos importantíssimos para o nosso progresso. São passos muito importantes. É um avanço que a gente dá na própria vida, mas não significa autoiluminação. Tem uma diferença muito grande com relação a isso. É como se fosse um treinamento para a autoiluminação. A autoiluminação requer algo muito maior de nós, que a gente vai aprender aqui hoje, que eu também não sabia quando eu fui preparar essa palestra e me tocou bastante, que eu achei muito conveniente trazer essa receitinha do bolo aqui. E ele fala o seguinte: o que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. Olha que interessante isso aí. A pessoa que crê apenas admite, não, isso é verdade, não, isso eu acredito, mas a pessoa que se ilumina, ela deixa de ter a crença apenas no campo teórico da vida e traz para o campo prático. Então, qual que é a diferença de uma pessoa que busca realmente se iluminar, está cada vez mais próximo dessa iluminação? É uma pessoa que incorpora nas suas atividades diárias, seja no pensamento, seja numa atividade prática, seja na atividade com a família, no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, né? Esse sentimento de amor à vida, esse sentimento da busca de realização do bem, esse sentimento que deixa de ser mecânico, que deixa de ser cada vez mais um treinamento e passa a ser instantâneo. A pessoa passa a não ter mais aquele pensamento se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. A pessoa não tem mais opções. A opção que ela tem é realizar o bem. Essa pessoa vibra e sente, segundo Emmanuel. Então, falar que eu sou espírita é muito bonito. Agora, ser cristão, ser espírita, já é um outro departamento. É aquele que vibra e sente com a dor do outro, é aquele que vibra e sente com a vitória do outro, é aquele que vibra e sente com as lutas do outro. E aí a gente entra num campo, né, de ter um trabalho íntimo, por isso que o título do estudo é Iluminação Interior, porque não é só da boca para fora. Eu até brinco que todo mundo vê a gente falando aqui nas redes sociais, fala assim, nossa, Bárbara é uma santa, né? Mas vai conviver, ainda tem dificuldades. Ainda não, tem muitas dificuldades.
infinitas dificuldades. Muitas vezes eu estou sendo só aquela que crê, que só admite. Outras vezes já tento trabalhar essa vibração e esse sentimento para o bem. Nós estamos todos no mesmo barco, né? Mas nós podemos remar de maneira mais confiante, remar de maneira, né, em direção à proposta do Cristo cada vez mais. Então, esse estudo, essa questão 220, ela vale para todos nós. Deixarmos de ser aqueles que só falam, né? Aqueles fariseus do tempo de Jesus e passar a nos comportar como verdadeiros cristãos. Que é só isso que Jesus espera de nós. Foi apenas isso que ele nos ensinou, né? Coisa simples, mas não quer dizer que é fácil. Exige de nós um trabalho árduo. E aí, na questão 220 ainda, Emmanuel coloca o seguinte: o primeiro, o que crê, depende dos elementos externos nos quais coloca o objeto da sua crença, né? Ou seja, é a casa espírita, é a igreja tal, é a outra igreja tal, ou seja, a gente coloca no campo da crença, né, deposita nossa confiança em algo externo, em algo que está fora de nós. O segundo, segundo Emmanuel, aquela pessoa que quer se iluminar, vibra e sente, é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. Olha que interessante, né? É livre das influências exteriores. É aquela pessoa que pensa além das coisas exteriores. Esse é aquele que busca se iluminar. Então, por exemplo, se nós estamos passando pela rua, aqui em Minas, na minha cidade, está bem frio, né? Vocês estão vendo, né, gente? Aí no Pará, eu não sei como é que tá, mas aqui tá bem frio. Nós tivemos uma frente fria aqui de uns. Dizem que vai embora quarta-feira. Ontem quase que a gente congelou aqui, né? Mas aí a gente passa aqui pela rua e de repente vê um morador de rua que está precisando de um agasalho. Aquele que crê, ai, vou ter que ajudar, porque lá no centro falou que a gente tem que ajudar o irmão. Ou seja, é algo de bom que está fazendo? Claro! Quem vai receber o agasalho vai receber de bom grado e vai ser bom para a pessoa? Com certeza. Mas tem uma intenção diferente, ainda vê aquilo como uma obrigação, ainda vê aquela atitude de maneira pensativa. Será que ele merece? Ah, mas também só mexe com droga, não sei. Ou seja, tem pormenores que a pessoa fica e que entrava aquela ação verdadeira, né, e legítima. Esse é o que crê. Ele vai lá e faz, mas através de um esforço externo. Por quê? Ai, porque falou na palestra, porque senão as pessoas vão ver eu passando na rua e não vou ajudar, elas vão falar. Ou seja, está buscando recursos de fora para justificar aquela ação. Esse é o que crê. Agora, o que ilumina, nem pensa se as pessoas estão vendo, nem pensa mais se falou no grupo espírita. Ou se falou, lembra, olha, é verdade, né? Lá na palestra aquele dia falou. Então, eu vou colocar em prática. A pessoa não mede consequências, né? Esse que procura a sua iluminação, ele vive a dificuldade do outro, ele sente na pele a dificuldade do outro. Se fosse eu que estivesse ali, eu gostaria de ser ajudado? Então, eu não vou olhar quem está ao meu redor, eu vou ajudar. Se fosse um irmão meu da minha casa, então a pessoa ela é mais desprendida a ajudar. Mas isso não é uma coisa que a gente nasce com esse desprendimento, a gente tem que fazer um treinamento. No início, a gente vai pelo campo da crença, né? Ou seja, realiza as ações na medida do treinamento. Com o tempo, essas ações já passam a ser e ser efetivadas de maneira mais natural. Quando eu não penso mais nos outros que estão olhando para realizar essa ação, eu já estou com um passo a mais à frente para o caminho da autoiluminação. Já não preocupo mais com a opinião alheia. Eu faço porque em mim eu vibro e sinto.
a dor daquele que está passando frio naquela noite, né? Então, são os apontamentos de Emmanuel bastante profundos, né? E aí, o seguinte, continuando, né, na questão do 220 do Consolador, agora Emmanuel vem trazendo os 4 itens que são necessários para que a gente consiga realmente fazer uma análise de consciência e perceber que nós já estamos nesse caminho da autoiluminação. E aí ele vem falando o seguinte: 4 coisas que eu devo fazer ou que já acontece nas minhas atividades diárias, na minha vida, ou, não, isso eu faço, isso ainda não. A gente vai fazendo uma avaliação para que a gente consiga realizar isso cada vez mais. Ele fala o seguinte: a obrigação primordial de quem quer, de fato, se autoiluminar é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida e o sacrifício de si mesmo. Então, vejam bem, buscar a autoiluminação é fácil, brincadeira, né, gente? 4 coisas. Eu tenho que me esforçar, eu preciso ter amor ao trabalho, eu passo a ter serenidade nas provas da vida e eu passo a agir com sacrifício de mim mesma. Esses 4 itens são os iniciais para buscar, para atingir a autoiluminação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Eu trouxe algumas referências aqui. Só terminando a questão 220 com as considerações finais de Emmanuel. De modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhe competem no mundo. Então, esses 4 itens que Emmanuel citou, que a gente pode ter como referência para começar a nos autoiluminar, está totalmente dentro da vivência de Jesus. Se eu for buscar entender, Jesus, ele teve um esforço enorme para nos entender, para nos ensinar, para que a gente compreendesse a sua mensagem. Ele teve amor ao trabalho, ele teve serenidade nas provas da vida, foi um exemplo enorme para nós, né? De paciência, de empatia, de todas essas virtudes, quando nós somos colocados diante das provas da vida. E ele sacrificou a própria vida em nosso nome, sacrifício de si mesmo. Então, é exatamente a vivência de Jesus, tudo dentro do Evangelho. E aí, quando a gente fala do esforço, né, eu vou trazer um exemplo prático agora, que é o seguinte. Vou tentar colocar uma imagem aqui, eu vou mostrar para vocês, eu acho que vai dar certo. Esse atleta aqui, olha, gente, dá para vocês verem? Opa, saiu fora do lugar. Esse atleta, ele faz parte da... Opa, agora deu. Ele faz parte das atividades paralímpicas, né? Ele tem adaptação nas pernas. Não sei se vocês estão vendo aí. Me dá um feedback aí, se está todo mundo enxergando o meu atleta aqui. Ele está participando de uma maratona, de uma corrida. Vocês estão enxergando, gente? Tá dando para ver ele aí? Vou aguardar alguém me falar. E o seguinte, né? E aí, esse atleta é tão interessante que a gente, né, que tem aí o corpo tido como normal, a gente não pensa numa falta. E esse atleta, ele tem um objetivo, ele tem um foco, né, que é superar aquela prova, vencer aquela corrida, ou pelo menos completar o percurso, né? Mas o seguinte, quando eu vou pensar num atleta como esse, que tem adaptação nas 2 pernas, ou seja, ele não tem musculatura do joelho para baixo que o auxilie na sua caminhada, na sua trajetória, ainda mais numa competição. Então, ele passa a viver, ele passa a treinar, ele passa, né, a dedicar o seu esforço nas partes do seu corpo que realmente estão produtivas e que naquele momento são fundamentais para o êxito
da prova que ele está cumprindo, né? No caso dele, um atleta que teria as duas pernas e não teria adaptação, esse atleta trabalharia os músculos da perna. Como ele não tem esse recurso, ele se adapta. Então, ele trabalha basicamente os músculos do abdômen e os músculos do tórax para que ele ganhe impulso e consiga superar a sua dificuldade. Olha que interessante que é um exemplo de um atleta como esse. Ele se readapta, ele coloca e concentra o seu esforço na área do seu corpo onde é preciso para que ele alcance com êxito a prova que ele está sendo, que ele se inscreveu ou que ele está participando. Se ele não tem músculos na perna, ele se concentra o seu esforço no lugar correto. Não adianta, por exemplo, ele trabalhar um conjunto de músculos, sendo que na hora da prova ele vai usar outros. Ou seja, concentrar o nosso esforço é analisar onde na nossa vida nós precisamos dedicar mais a nossa atenção. Esse atleta, músculos do abdômen e músculos do tórax. Na nossa vida, nós estamos colocando o nosso esforço no lugar correto? Porque muitas vezes a gente não tem êxito na busca pela autoiluminação porque a gente não está esforçando no campo correto da vida, né? Por exemplo, vamos supor que a minha maior dificuldade, que eu consigo observar o meu maior desafio da vida, sendo conviver com o meu irmão da minha casa, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Ele é a minha maior dificuldade. Esse irmão, nossa, a gente não combina, a gente tem dificuldade, nós não conseguimos conversar, a gente fica de mal, sem conversar muitos meses. Tudo que ele gosta, eu gosto, o que eu gosto, ele não gosta. Ou seja, a própria vida já me deu sinais de onde eu devo concentrar o meu esforço, que é superar e me reconciliar com meu irmão, e que nasceu na mesma casa. Então, isso mostra a urgência dessa reconciliação. Eu não poderia deixar isso para outra vida. É agora que tem que ser feito. Nasceu no mesmo lar, entendeu? Observa as dificuldades. Então, o que que eu faço? Eu, de forma racional, me dedico e concentro o meu esforço nessa reconciliação. Mas aí é difícil. Ah, mas ele não coopera. Ah, mas ele não quer. E a gente coloca sempre o empecilho e sempre a nossa responsabilidade na mão do outro. E muitas vezes a gente prefere ficar de mal, não conversar, não reconciliar e dedicar toda a nossa energia que nós nascemos para vencer essa dificuldade, ao invés de vencer essa dificuldade, que está dentro do mesmo teto, a gente vai e busca o exterior, né? E quer conviver muito melhor com as pessoas do trabalho. E aí vem a reflexão. Nós estamos colocando o nosso esforço na nossa vida no lugar correto? Se sim, estamos caminhando para a autoiluminação. Se não, é um caso a pensar. Porque sem o esforço, no lugar certo na vida, no âmbito e nas questões corretas, né, que nós vivemos para vencer, nós não conseguimos a autoiluminação. E aí o seguinte, ai, Raimundo, você apareceu aqui, tá faltando 5 minutos? Espera aí. O amor ao trabalho. Brevemente, eu trouxe uma frase de Madre Teresa. Não sei se você conhece essa frase, Raimundo. Né? Para iluminar-se, nós temos que ter amor ao trabalho. E trabalho para nós é penoso, porque nós aprendemos que trabalhar é desgastante, é ruim, está na nossa carga cultural, né? Mas aí Madre Teresa fala o seguinte: sem esse amor, nós podemos nos matar de trabalhar. Mas isso vai ser só amor, só trabalho. Eu vou ler de novo. Sem esse amor, nós podemos nos matar de trabalhar. Mas isso vai ser só trabalho, não amor. Trabalho sem amor é escravidão. O que é amar o trabalho? Eu vou dar um breve exemplo, por exemplo, de uma tarefa simples no grupo espírita, que eu tenho certeza que muita gente aqui já participou, eu também já participei por muitos anos, que é a sopa fraterna. A sopa fraterna
É uma tarefa, assim, que muitas casas têm. E aí a gente vai lá, se inscreve, participa, aprende e começa a servir a sopa. Eu sirvo a sopa 1 ano, sirvo a sopa 2 anos. Aí eu tenho preguiça de levantar cedo no sábado, no domingo para servir a sopa. Então, até então, é só trabalho. Ah, mas eu tenho porque eu cumpri, assumi o compromisso, por enquanto é só trabalho. A sopa passa a ser amor no dia em que eu pego um prato de sopa e quando eu vou servir o meu irmão que está do outro lado, dentro de mim tem um movimento, gera uma emoção diferente. E você enche seus olhos de lágrima, você se sente útil, né? Você vê que realmente aquele trabalho, muito mais bem que está fazendo para ele, está fazendo para você. Ou seja, não é você que está ajudando aquele irmão que está te ajudando. Aí o trabalho passa a ser amor. É nesse ponto que Madre Teresa fala. Quando a gente sente algo diferente, quando está realizando qualquer atividade da vida, pode ser fazendo um arroz. Aí a gente consegue atingir esse nível de amor ao trabalho. Pode ser lavando uma roupa, pode ser fazendo qualquer tipo de trabalho, varrendo uma calçada. O trabalho deixa de ser só trabalho e passa a ser amor. Já é um caminho para a autoiluminação. Rapidinho, aqui fala o sacrifício de si mesmo, né? Eu falei do esforço, amor ao trabalho. Vem falando aqui depois da serenidade nas provas da vida. Joana de Ângeles fala que todo homem sábio é sereno. E atingir a sabedoria é o quê? É pegar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida, no âmbito acadêmico, no âmbito cultural, no âmbito da religiosidade, que a gente pega tudo que a gente aprende e traz para a vida. Quando a gente traz para a vida, nasce em nós um sentimento de serenidade, porque a gente confia, a gente desenvolve outras virtudes paralelas a essa vontade de crescer que nos auxilia nessa jornada. Então, ter serenidade é sinônimo também de ter sabedoria. Não é só ter conhecimento ou só ter instrução. Não é saber as perguntas todas de livros escritos de cor salteado. Isso é questão de memória. Então, tem pessoas que têm essa qualidade. Mas muito mais do que isso, é trazer todo o conhecimento que a gente aprende para a vida prática. E, por último, o sacrifício de si mesmo, que eu acho que é muito complexo, né? E que Jesus nos mostrou de maneira muito natural. E eu vou pegar um versículo, né, para a gente finalizar aqui o pensamento, de uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27. E Paulo narra o seguinte: porque isto ele fez, porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. O sacrifício de si mesmo é quando a gente realmente passa a observar a necessidade do outro, passa a viver em prol do outro, observando e servindo, nós estamos nos completando. Nós estamos preenchendo um vazio que muitas vezes há em nós. Quando a gente começa a ter esse desprendimento também da própria vida, como tantas personalidades que eu citei no início do estudo tiveram, né, deixaram de viver a vida pelo outro. Madre Teresa pensava primeiro no próximo do que em si, né? Isso não é uma questão de desvalorização, mas uma questão realmente de valorização à vida, ao que é o essencial, porque se o meu irmão não estiver feliz, como é que eu vou estar feliz? Né? A gente precisa ter essa reflexão, que é esse sentimento de empatia, tudo isso que a gente vem trabalhando durante a quarentena, isso é a demonstração do sacrifício de si mesmo, né? É dividir o pão sem precisar de ficar meando com a régua. Muitas vezes é dar o pão inteiro para o próximo porque ele está numa necessidade maior que a minha. E numa situação de humildade a receber o pão inteiro, porque nesse momento eu é que estou precisando. E aí, para fechar de verdade, voltando aos 4 itens que Emmanuel nos coloca para atingirmos a autoiluminação. Esforço, esforçar no campo da vida que nós nascemos para brilhar. É na família? Então eu vou esforçar na família. É no trabalho? Então eu vou esforçar no trabalho.
ter sensibilidade para perceber esses ambientes psíquicos em que eu devo realmente esforçar a minha dedicação. Amor ao trabalho é trabalhar um treinamento diário até que um dia isso mexa com o meu interior, até que isso mexa comigo, até que me emocione, até que eu sinta bem em realizar o bem. Serenidade nas provas da vida é pegar tudo que a gente conhece, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sabe e trazer para a nossa vida prática. Aprender com a dor do outro, aprender com a felicidade do outro, mas viver isso, ser sábio, todo sábio é sereno. E por último, o sacrifício de si mesmo. Nós vamos atingir ainda esse patamar com certeza, né? Pensar que nós todos somos irmãos em humanidade, que a nossa família é a família do planeta, é universal. Então, não justifica, né, querer as coisas com egoísmo. Justifica é a gente querer as coisas de maneira, pelo menos, igualitária nas condições para todos nós. Tem mais coisas, né, Raimundo? Mas. Pois é. Bom, eu estava acompanhando a sua fala e então eu peguei aquela obra Caminho de Verdade e Vida e basicamente você foi a Emmanuel de saia encarnada, porque eu vou ler um trecho dessa obra que vai coincidir com o que você falou. Só para que a gente possa, enquanto alguém formula alguma pergunta, porque o negócio foi tão iluminado que ninguém está conseguindo nem digitar. Porém, eu vou colocar aqui um ponto de vista da leitura que me chamou a atenção, que coincide com a sua fala. Ele coloca assim, mas isso lá na mensagem que foi lida, na mensagem 18, né, do Caminho, Verdade e Vida. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Não é, como você muito bem colocou. Agora, olha só outro trecho dessa mensagem. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Então, como você muito bem colocou, esse trabalho de iluminação, ele compete a mim, na autodisciplina, né? Como falamos há pouco, você comentou da irmã Dulce, esses trabalhadores que dedicaram, eu penso, quando você coloca, e eu entendi a sua colocação, ele, na verdade, o amor desses irmãos eram tão grandes que eles se sentiam iluminados em ver aqueles a quem ajudava iluminados. Porque a proposta lá do Evangelho, tu não pode colocar a candeia sob, né? Sob o alqueire. Então, quando você conseguia iluminar, no caso delas, conseguia se iluminar vendo a luz no outro. Porque foi a proposta do Cristo, né? Que brilhe a vossa luz, que brilhe, né? Então, o que a gente pensa. Então, quando você falou isso, eu estava acompanhando aqui na leitura, né? Como conquistar, e você citou muito bem a proposta do Emmanuel, que vai bater quando ele diz, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal, mas o principal é do espírito de sacrifício. Eu estava assistindo ontem o filme do Divaldo, onde ele fez isso, né? Espírito de sacrifício. Porque tem um trecho do filme que ele diz assim, que você vai ficar isolado, você vai ser escarnecido, e ele pergunta, mas a minha vida vai ser essa? Ele pergunta para a Joana. E lá no filme a Joana diz sim, vai ser essa. E ele então calou-se e continuou caminhando. Porque iluminar-se, como você muito bem colocou, não é fácil. Não.
É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Tem uma passagem, acho que você já ouviu, da Raul Teixeira, que diz que, que ser espírita não é para quem quer. Ser espírita não é para quem pode. Ser espírita é para quem aguenta, né? É. Porque ser espírita é um convite ao enfrentamento de si mesmo, né? Bom, nossos companheiros aqui do Facebook estão acanhados. Até agora Gente, não chegou nenhuma pergunta, perguntinha? nenhuma pergunta. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Você já falou, mas eu queria que você afirmasse um pouco mais sobre por que semelhante renovação, essa renovação, né, da iluminação, jamais se fará tão somente à custa de palavras. Você já falou, você trouxe na sua palestra, mas como é que você poderia falar alguma coisa sobre esse trecho da mensagem do livro que eu citei há pouco, Caminho, Verdade e Vida, né? Ele coloca: semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Sim, toda proposta da iluminação interior, né, primeiro parte da consciência, então a palavra é uma parte importante do processo. Isso aí ninguém pode negar, né? Ou seja, quando eu me dedico ao entendimento de qualquer área que seja, eu já estou dando um passo no caminho dessa proposta. Mas se nós pensarmos na vida, a vida é inteiramente prática. Toda a estrutura, todo o exemplo do Cristo foi um exemplo prático, tanto que ele não deixou nenhuma palavra escrita, né? Então, daí a gente já pode ver que é um caminhar essencialmente prático. E quando a gente pensa nessa praticidade, a gente vê que é a complementação do pensamento da necessidade do exercício. O exercício é trazer para o campo da vida, porque a vida não é teórica, né? A vida ela é tão ampla e a misericórdia divina ela é tão sublime que independe, o crescimento ele independe da intelectualidade. Uma pessoa simples, como uma pessoa letrada, elas podem se desenvolver ao longo da encarnação da mesma forma. Então, trazer para o campo da prática o nosso pensamento e a nossa ação é exatamente entender que a vida ela é feita sendo vivida. É claro que a palavra amplia, a gente conhece a doutrina espírita um pouco, né? E ao mesmo tempo a gente não conhece nada. À medida que a gente vai estudando o Evangelho de Jesus, isso vai ampliando o nosso horizonte. Mas se eu não trago isso para a vida, de nada adianta, né? Não vai resolver nada. Você chega no final da vida, na desencarnação, e fala: e aí, o que que você fez? Nossa, né? Eu li todas as obras de Emmanuel, ótimo, mas e aí, o que que você fez? Como você aplicou esse conhecimento? Viver exatamente isso, né? A aplicação daquilo que a gente vai aprendendo com a nossa experiência, com a do outro, com o que a gente lê, mas o saldo ele é naquilo que a gente vive. Não adianta a gente pegar uma receita lá no Google e falar assim, nossa, eu sei fazer um bobó de camarão, ô Raimundo, que nossa, você vai comer ajoelhado. Mas eu nunca fiz. Então eu tenho que vivenciar, né? E Jesus ele mostrou toda uma vida de vivências. Quando ele fala da prostituta, ele não cita e não narra, né, algo sobre o seu relacionamento com os mais necessitados. Ele vai lá e convive. Quando ele fala do cobrador de imposto, né, que a gente tem que ser irmão em todas as situações, ele vai lá e convive. Ele vai lá e almoça, e janta e ceia na casa dele. Ou seja, ele nos mostra esse roteiro a ser seguido, que é um roteiro prático. Como aqui falou, crer é muito fácil, difícil é se iluminar, porque no campo da teoria todo mundo consegue. Qualquer pessoa decora qualquer versículo e fala. Qualquer pessoa cria um personagem e se apresenta para a sociedade. Mas na intimidade, você com você,
você com sua consciência e você totalmente despido para Deus, isso é difícil porque não tem máscaras que encobram a nossa verdade. Né? Então, por isso que as palavras são palavras. O importante, na verdade, para a autoiluminação é colocar em prática. Certo. Quero te agradecer. Mas antes de agradecer, eu quero fazer um comentário. Sim, Bobó, você falou bobó de camarão? o povo fala, eu nunca comi, mas eu Mas posso pegar uma receita no Google, né? é uma culinária mineira, é? Não, capixaba. Vai, capixaba. É. É que eu ia fazer. Eu peguei um exemplo que eu nem sei, que eu posso falar assim, nossa, eu faço o melhor prato, né? Mas na Entendi. prática é outra coisa, né? Tem Tá. uma perguntinha aí. Tem, na verdade, ia dizer que não é tão gostoso quanto um prato de açaí com camarão, com Um bastante franguinho farinha. com quiabo. Então vamos lá, que chegou uma pergunta. Vamos lá. Para eu começar a iluminação interior, é necessário eu tomar cuidado com minha dimensão mental? Posso falar? Pode. Selma, de acordo com o próprio Emmanuel, né, nesta e outras obras, no próprio livro Consolador, Caminho, Verdade e Vida, a vida é simples, né? Então, para começar a iluminação interior, é necessário a gente viver aquilo que nós nascemos para viver. Só isso. É estar atento, estar sensível às questões que vêm nos aparecendo. Como eu citei aqui, né, no estudo, se eu sinto que a minha questão maior da vida é com o filho, então eu me dedico a esse relacionamento. Posso construir carreira, posso estudar, posso fazer faculdade, posso adquirir bens. Mas o meu foco é essa reconciliação. Porque quando a gente vai desencarnar, o que vai contar na hora não são os bens que eu adquiri, nem os títulos que eu consegui durante a vida. Mas o que vai pesar na minha consciência, o que a minha consciência vai me cobrar é: você encarnou com uma missão, que é reconciliar com seu irmão mais difícil. Você fez isso? Só que para que a gente reconcilie, a gente precisa cuidar da nossa casa mental, a nossa mente, né? E essa casa mental, ela tem vários compartimentos. Então, a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, do nosso bem-estar, né? Consequentemente, do nosso corpo físico, que é a nossa casa física, porque não tem como eu dar um amor que eu não tenho. Então, cuidar de si é importante, mas o esforço também deve ser na reconciliação. Com quem eu devo me reconciliar? A vida vai mostrar. A vida vai mostrar. Se é um colega de trabalho que você não suporta olhar para a cara da pessoa, é ali que deve conter o seu maior esforço naquele momento da vida. Não que vocês vão ficar amigos, chamar um para comer na casa do outro, mas que o sentimento de ódio, de antipatia, passe a não mais vigorar. Esse é o grande segredo da vida, é viver, né? Nós só nascemos para dar conta daquilo que nós nascemos para fazer, que é viver. Tá certo. Mais uma vez te agradecemos. O Luz de Maria abraça com carinho, com todo respeito ao trabalho que está sendo feito. E com certeza teremos outros encontros, se Deus quiser. Que assim seja. Ô Então vamos, Raimundo, nosso tempo está esgotando, né? tá Então esgotando. tá bom. Vamos nos fazer a prece de agradecimento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, trazendo ele para a nossa tela mental, dizendo: Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos como irmãos, conversando, ouvindo os teus ensinamentos, para que possamos, com esses ensinamentos e esclarecimentos, nos iluminar pouco a pouco, direcionando toda a nossa força, toda a nossa vontade
todo esse trabalho íntimo em direção da nossa melhoria. Qual proposta de Allan Kardec quando nos diz ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje? Te pedimos uma noite de sono abençoada, que possamos dormir tranquilamente e ao despertar, se for do nosso merecimento, alegre e feliz, com muita paciência e resignação para a continuada caminhada da reencarnação. Muito obrigado, amigos espirituais, Senhor Jesus, que possamos todos nós ir na santa e bendita paz. Que assim seja. E boa noite a todos. Que assim seja. Muito obrigada, viu, mais uma vez, e um abraço a todos.